Você não precisa ter sido ginasta para dar certo como professora de ginástica rítmica. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal RGMBR, aqui onde você vai descobrir o que você realmente precisa fazer para formar campeãs e o que te contaram de errado sobre isso, tá? Então acompanhe esse conteúdo aqui, estamos na nossa live número 182. Eu sou a Val, especialista em ginástica há mais aí de 19 anos, com experiência em todos os níveis de iniciação, treinamento. Hoje mentoro professores de ginástica rítmica através de cursos de mentorias e acompanhamentos. E aqui você aprende como formar uma ginasta que ganha medalhas mesmo que você não tenha sido ginasta. E eu já te digo logo que esse conteúdo aqui não é um conteúdo para professores curiosos. Esse é um conteúdo para professores que querem aprender como formar ginastas que ganham medalhas, que querem dar resultado para suas ginastas e que querem crescer na sua profissão, mesmo que você não tenha sido ginasta. Agora, se você é pai, se você é ginasta e está acompanhando esse conteúdo, saiba que esse conteúdo aqui você pode compartilhar, inclusive, com o professor, a professora da sua filha, mas esse é um conteúdo especializado, direcionado para os profissionais, e é com eles que eu quero conversar. Então, seja muito bem-vindo por aqui. Já estou vendo alguns profissionais acompanhando a nossa aula de hoje. Esse encontro gratuito, né, feito para você. É com grande satisfação que eu recebo você por aqui e continua comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu ligo essa câmera aqui, eu venho para uma batalha. Você sabia disso? Essa batalha, essa luta que eu travo aqui, ela não é contra você. Na verdade, ela é junto com você. E ela é pela ginástica rítmica. Então, veja só. Se você acompanha um tempo a ginástica rítmica, você consegue perceber que tem muitos professores que querem deter o conhecimento. Eles querem ficar com o conhecimento para si, eles não querem compartilhar. E aqui no canal, a gente tem uma missão, que é levar conhecimento. E por isso que hoje, às vezes, existem haters, existem pessoas que não gostam do que vê por aqui, porque essas pessoas não querem que o conhecimento chegue até você. Imagina, você vai ganhar da ginasta dele. Imagina se ele te ajudar, se ele contribuir com você, como é que você vai melhorar? E aí eu sempre trago essa analogia. Inclusive, quando eu vou à igreja, eu levo 2 velas. E eu levo a primeira, acendo a primeira, e quando eu vou acender a segunda, eu sempre penso nisso. Para acender a segunda vela, eu não preciso apagar a primeira. E é esse o meu pensamento sobre ginástica rítmica. Que analogia boba, Val, pois é, mas é uma reflexão para você fazer. O seu conhecimento e o seu crescimento, ele não precisa apagar o brilho do outro. Tem espaço para todo mundo. Vão vencer os melhores, mas os melhores precisam estar preparados. E por isso, esse conhecimento é compartilhado por aqui. Então, se você estiver disposto a seguir comigo por essa batalha, continue aqui no nosso canal, acompanhe esses conteúdos aqui que estão disponibilizados no YouTube do @RGMBR. Se você não segue também o YouTube, por lá tem conhecimento exclusivo lá só do canal do YouTube. Aqui no Instagram também temos aulas exclusivas para você, porque o objetivo é levar conhecimento, simples assim. Quem ganha? Os professores. Quem ganha no final dessa rotina? As ginastas. São elas que vão ser as beneficiadas pelo seu trabalho, pelo seu sucesso. E por isso, estamos aqui, né, juntos pelo conhecimento. E eu espero muito que você esteja disposto a dar um passo a mais aí e continuar comigo até o final. Sabe qual é o divisor de águas para um profissional da ginástica rítmica? Deixa eu te explicar. Aqui não tem a ver com ele ter sido ginasta. Definitivamente não. Você ter sido ginasta não é relevante para o seu trabalho de sucesso na ginástica rítmica. Entenda isso. Se você puder, inclusive, faz o seguinte: nessa aula de hoje, você não vai assistir aqui como só mais uma aula. Você vai pegar um caderninho e vai anotar tudo o que você tiver de sacada nesse encontro de hoje. Porque se você tiver essas anotações aí para você, você vai fixar melhor esse conhecimento, que a gente vai conversar aqui, né? Vai ser um bate-papo, mas você vai fixar melhor e esses aprendizados serão aplicados, tá? Eu gosto de pensar o seguinte: tudo que a gente aprende não adianta se a gente não aplica. A partir do momento que eu apliquei, é que eu consigo fortalecer aquele aprendizado. E aqui você não vai poder aplicar agora, mas você pode escrever e aplicar depois, e depois, inclusive, me contar o que você achou e como foi para você, tá? Sobre esse divisor de águas, então. O divisor de águas que você tem que ter para conquistar aquilo que você quer sem ter sido ginasta tem a ver com a história do Bernardinho.
Você conhece o professor Bernardinho, que é treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, já foi aí inúmeras vezes campeão olímpico, mundial, destaque na sua modalidade. Ele é do voleibol, mas ele nos ensina muito. Inclusive, no livro dele, né, que eu admiro muito também, eu aprendi muitas coisas por lá. E uma delas é sobre isso. O Bernardinho, na história dele, ele foi o reserva da equipe. Ele não era o titular, ele não era o melhor, ele foi o reserva. Ou seja, ele jogou vôlei, né? Ah, ele foi atleta de vôlei, sim. Mas ele foi o reserva, aquele que ficou muitas vezes sentado no banco. E quando ele se torna treinador, ele se torna o melhor do mundo por inúmeras vezes. No feminino e no masculino, inclusive. Sabe por que isso é possível? Não porque ele foi jogador, mas porque ele teve a experiência de observação e aprendizado. Quer ver uma outra coisa que eu sempre falo aqui? Você acha que um médico, para tratar uma doença, ele precisa saber por que ele viveu a doença? Ou ele precisa saber como tratar aquela doença? Responde aqui para mim ou responde no seu pensamento. Qual que é a realidade aqui? Se você não foi ginasta, tá tudo bem. Você precisa aprender o caminho para ser um professor e não o caminho para ser uma ginasta. Então aí está a primeira grande sacada que você precisa levar de hoje. Não é o teu passado que vai te definir. É o conhecimento, tá? O conhecimento. Você tem conhecimento hoje sobre organização de aula, planejamento de aula, sobre o que vai ter numa aula de ginástica rítmica? Você trabalha hoje com as suas ginastas artístico para poder desenvolver o artístico que o código nos pede? Você trabalha com ela só flexibilidade ainda? Você está lá nos códigos antigos, onde a ginasta precisava ser uma contorcionista e tudo mais? Ou você aprendeu e sabe ensinar do jeito certo, com a forma certa, com a conversa certa e você ensina? Olha só, normalmente, né, diariamente, aliás, eu converso com professores de GR. E eu acho lindo quando eu converso com o professor, ele fala assim para mim: Val, eu gosto de ensinar GR. É simples, eu comecei no meio, eu não fui ginasta e eu gosto, porque aquele brilho nos olhos, aquelas crianças que me olham e respondem através de um simples olhar que elas estão muito felizes com aquilo que elas aprenderam ou com a evolução que elas tiveram, é sobre isso. E aí, quando esse professor vem me contar sobre isso, né? Eu sempre penso, que bom. Esse é um primeiro passo, né? Você gostar daquilo que você faz. Mas só esse gostar não vai trazer resultado. Nem de medalha, nem resultado financeiro, nem reconhecimento profissional. Só isso não funciona. A gente precisa do quê? De conhecimento, prática e um acompanhamento. Porque afinal, quando eu tenho esse entendimento completo sobre aquilo que eu preciso fazer, com certeza o meu resultado ele vai ser muito mais efetivo. Ter sido ginasta ajuda? Olha, eu já ouvi história de professor que inclusive atrapalhou. Vou contar para você uma história aqui. Teve uma professora uma vez que chegou para mim e falou assim: Val, sabe o que aconteceu? E aí ela virou a minha aluna depois, né? Entrou pro método. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu fui ensinar cambalhota e eu não consegui. Não consegui, simplesmente eu travei, não teve jeito. E eu já fui ginasta de nível altíssimo, já participei de eventos de alto escalão no Brasil, mas eu não soube ensinar uma cambalhota. E aí eu tô te procurando aqui para você fazer parte para fazer parte do teu time, porque eu quero aprender. Ou seja, essa professora, ela me provou assim com todas as letras que ter sido ginasta não importa. Ter sido ginasta foi algo na carreira dela, ponto. Virar professora é outra realidade. Ser professor é outro caminho. É como se fossem dois idiomas. Você saber fazer não significa que você sabe ensinar. Outra coisa que eu sempre falo, eu quando ginasta, porque eu sim fiz ginástica, tá? Mas eu era aquela ginasta que ia lá bater palma para as outras equipes, tá? Porque as pessoas que trabalhavam comigo não tinham conhecimento para me preparar como uma boa ginasta. E faz parte. É a realidade que eu tinha e agradeço demais por isso, porque graças a essas pessoas que me deram esse caminho inicial, hoje eu posso contribuir aí com todas as pessoas dentro da GR. Mas olha só, quando eu era ginasta, eu brinco que pegar a perninha aqui no bucle era sucesso. E esticar, então, o dia que eu consegui esticar uma vez, eu fiquei assim, ó, tenho várias fotos, porque vitória aquele dia. Só que as minhas ginastas, elas não sabiam só pegar equilíbrio e ficar no bucle. Elas sabiam girar no bucle e girar muito. Sabe por quê? Não porque eu fui ginasta e eu consegui fazer, mas porque eu sabia ensiná-las. E é isso que eu quero que você entenda.
Se você quiser também, né? Porque às vezes a gente tem crenças tão fortes que fala, não, essa mulher tá doida aí. Não sei. Você concorda comigo? Responda para mim aqui no chat, responda aqui nas mensagens. Talvez você está assistindo essa aula aqui depois gravada no YouTube. Diga para mim, você consegue acompanhar esse raciocínio? Ou como eu pergunto para os meus alunos, e aí, a prof tá doida ou tá fazendo sentido para você? Por que é importante você entender isso? Porque só com o conhecimento você já vai conseguir entender que é possível ir muito longe. Então é mito. Você não precisa ter sido ginasta para dar certo como professora. Você definitivamente não precisa ter sido ginasta. Inclusive, tem professora no Brasil que já foi treinadora de seleção brasileira, de Jogos Olímpicos, de ginasta de campeonato mundial, que veio do atletismo. Ou que veio de outras áreas, conhecer a GR na faculdade. Tantas realidades, tantas histórias que eu estou te contando aqui, não seria sorte, né? Ah, esses professores aí tiveram sorte. Não, não, não. Eles simplesmente entenderam que existe um caminho, tá? O primeiro mito, então, é acreditar que só as ex-atletas podem ser boas professoras. Definitivamente não, né? Você já entendeu que ex-atletas não significa ter sido boa ginasta. A campeã olímpica aí não quer dizer que ela vai ser a melhor professora, que vai melhor ensinar, que vai transformar melhores ginastas. Ela vai agregar o conhecimento e a experiência dela, mas isso não é decisivo, tá? A verdadeira diferença que vai mudar tudo para você é dominar o método certo de trabalho, de ser professor de GR. Dá clareza quando você ensina. Que a criança, que seja aquela criança que tem vários perfis, né, de ginastas, assim como tem vários perfis de seres humanos, tem vários perfis de ginastas, de como as pessoas reagem. Aqui a gente não está falando só sobre ensinar a GR, mas sobre entender o ser humano. Você sabe sobre ser humano? Você estuda sobre isso? Você consegue perceber que aquela ginasta X precisa de mais atenção aqui dessa forma? Que ela é mais visual? Que ela é mais sensitiva? Que ela é diferente no aprendizado da fulana, da ciclana? Essa clareza técnica é o que vai te transformar num bom professor ou professora. E aprender como ensinar de uma forma didática. Quer ver uma coisa? Eu tenho hoje um conteúdo chamado Código Criativo, tá? E essa semana eu fui dar aula para 2 ginastinhas que eu acompanho. E aí foi muito legal, porque eu cheguei na perninha dela assim e falei assim: olha, joelho tá ralado. E aí ela, pum, esticou o joelho. E aí eu fui lá, corrigi o ombrinho dela, né? A gente tava fazendo uma postura de flexibilidade. Depois eu voltei lá no joelho e falei assim, nem toquei mais. Falei pra ela, e o joelho ralado? Ela, ai, prof, é difícil, porque o meu joelho tá ralado, ela falou. Ou seja, eu coloquei na cabeça dela um código criativo. Que é o quê? Uma analogia simples, onde eu transformei aquele aprendizado de que ela precisava esticar a perninha em algo simples, que ela relacionou com a realidade dela. Se ela tivesse com o joelho ralado de verdade, ia doer encostar esse joelho no chão. Então, por isso ela sabe o que fazer. E aí, essa é uma das analogias que eu tenho dentro do Código Criativo, que inclusive é um material que está disponível para você hoje como professor de GR. Olha lá, ela deu um oizinho aqui e falou sim, que bom, fico feliz que está fazendo sentido. Então, esse material do Código Criativo é um material disponível para você, você consegue ter acesso a isso. E ele foi feito para professores de GR e que tem lá mais de 100 analogias para você aplicar no seu trabalho. Inclusive, as minhas alunas da mentoria, elas sempre falam, Val do céu, esse material ali é incrível, porque eu trabalhava com adultas, hoje eu trabalho com crianças e eu vejo o quanto é importante aproximar o conhecimento delas. E isso é sobre didática, sobre estratégia, não é sobre ter sido ginasta. Percebe esse caminho? É sobre a prática que você vivencia e como você desenvolve esse ensinamento para as ginastas. Então, se você quer conhecer o código criativo, você vai clicar aqui embaixo, digitar aqui embaixo código, se você tiver no Instagram, ou então você me manda uma mensagem, Val, quero conhecer o Código Criativo. Beleza, eu te respondo lá, você vai acessar o site do Código Criativo. Lá vai ter uma amostrinha grátis para você conhecer, entender como funciona, e você pode acessar o material inteiro também, tá? Então digita Código Criativo, aqui que você vai ter esse conhecimento. VTS Sartori, boa noite, tudo bem? Como vai, minha querida? Seja bem-vinda por aqui. Vamos aproveitar que aqui tem professores interagindo. Conta pra mim de onde você tá falando. Você já é prof de GR? Você tem alguma dúvida que eu possa te ajudar nesse momento? 3 coisinhas, ó. Nome, de onde você tá falando e se você tem alguma dúvida sobre a GR. Aproveita, você tá aqui no momento para perguntar comigo gratuitamente. Olha que maravilha. Vamos lá. Essa professora que eu vou te mostrar agora, ela acreditava que nunca seria possível ela dar aula de GR. Sabe por quê?
Porque ela não tinha sido ginasta. E basicamente, assim como você. Então dá mais piada aqui no que eu vou te mostrar. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui juntando ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Ela não foi ginasta. Você consegue entender isso? Essa professora conseguiu montar a coreografia dela, desenvolver as suas ginastas com facilidade, mesmo não tendo sido ginasta. Ou seja, essa é uma professora que desenvolveu a técnica, o caminho, e não. Ela não precisou ser ginasta quando adulta para poder ter o resultado, percebe? Ó, e a Laila e também a VTS Sartori que tá por aqui. Oi, Laila, você é de Sombrio, Santa Catarina, que legal. Meninas, vocês que digitaram código criativo aqui, é importante que vocês, depois desse encontro aqui, vão lá no seu perfil, lá no nosso direct, que eu te mandei uma mensagem, tá? É por lá que você vai acessar o conteúdo do código criativo. Se você só mandar a mensagem aqui e não for lá, não adianta não, tá? Então, o Código Criativo está disponível para professores. Se você tiver qualquer dúvida também, pode me mandar mensagem. Eu adoro quando vocês me mandam mensagem, inclusive, porque é assim que a gente pode crescer juntos. Você lembra no começo desse encontro que eu falei assim: olha só, isso aqui é uma batalha pelo conhecimento? E que quando eu te conheço, eu posso te ajudar ainda mais com os conteúdos por aqui, com os materiais por aqui? Então é sobre isso, tá? E eu quero te dizer que você também pode. Você também pode ser ginasta, ter sido ginasta e ter resultado. Não ter sido ginasta e ter resultado. Tá tudo certo, desde que você aprenda o caminho para chegar até lá, tá? E dentro desse caminho, eu quero te apresentar aqui também os pilares que eu trabalho hoje na minha formação de excelência. Então, esse caminho, ele abrange você ter conhecimento sobre o ajuste técnico do ponto zero, que é saber o que corrigir, como corrigir para a sua ginasta alcançar o núcleo do movimento perfeito e ela executar o movimento perfeito, que é ele que vai dar o resultado e a medalha que você busca, ou a ginasta realizando da melhor forma possível. Esse pilar, ele é muito valioso porque ele é sobre a parte técnica, só que não é só isso. Você precisa também saber sobre a parte psicológica. Lembra quando eu falei agora que eu trouxe para as ginastas a analogia do código criativo do joelho ralado e funcionou? Ali eu estava assim trabalhando a psicologia com ela. Porque afinal, se eu chego para ela e falo assim, minha filha, estica esse joelho, você acha que ela vai absorver essa informação da mesma maneira como eu trouxe a outra analogia? Sobre isso, são dois dos pilares que eu faço trabalho dentro do meu método, tá? Então, ajuste técnico do ponto zero, as correções, né? A parte psicológica e também você ter conhecimento técnico. Porque afinal, se você não tem conhecimento sobre técnica, sobre regras ou sobre o mínimo da ginástica rítmica, você está ensinando errado, tá? Preciso te dizer, aqui a gente está falando com adultos, somos adultos e vacinados, é assim que eu brinco, né? Então, se você hoje ensina GR, mas você não sabe o mínimo sobre GR, você está falhando como profissional. É preciso que você saiba disso. E se você está comigo até esse encontro aqui, até essa parte desse encontro, fica importante você entender que se você quer dar um passo a mais, você precisa saber o caminho, ter ferramentas para esse passo a mais. E para isso existe o canal RGBR, tá? A Vitória falou: sou de Cachoeira Paulista, atualmente sou voluntária de GR e gostaria de saber alguns exercícios para me ajudar a prender a atenção das pequenas nas aulas. Minha querida Vitória, muito prazer te conhecer. A primeira coisa que eu te indico: código criativo. Não tem outra forma, é por aí que eu começo, tá? Lógico que uma boa aula bem estruturada, você ter conhecimento, você ter domínio, porque se essa criança, por menor que ela seja, ela vem para sua aula e você não consegue nem organizar a turma, pronto, ela já se sente desmotivada, ela já desfoca, né? E é importante que você entenda que se você tem estratégias para isso, você tem ferramentas, você consegue ter o resultado que você almeja. Mas essas estratégias, elas acontecem quando você se prepara.
Você não quer que a sua ginasta se prepare para ser uma boa ginasta e subir no pódio? Pois é. E você, quando é que você prepara? Que horas que você se estuda e se prepara para ser um bom profissional, né? A Laila falou, sou professora de balé, clássico e jazz. Nos últimos anos tenho me apaixonado pela ginástica e estou em busca de especialização. Ainda não ministro aulas de ginástica e estou me preparando para isso. Laila, seja bem-vinda. Eu preciso te dizer que você chegou no melhor lugar. Por quê? Porque aqui eu te ensino do A ao Z. Então, você que vem do balé, do jazz, você tem experiências riquíssimas para GR. Inclusive, você já tem ferramentas em mãos que muitos professores de GR não têm. Só que lógico que o balé e o jazz têm um outro objetivo, né? Aqui a gente tá falando de um esporte. Esporte envolve outras coisas. E aqui no canal você vai ter sim um conhecimento básico sobre isso. Então permaneça por aqui, mas eu vou te fazer mais um convite, Laila. E Vitória também. Me chama lá no privado, e você também que tá aqui comigo nessa aula agora, que de repente não comentou, né? Me chama no privado que eu vou mandar para você o link da minha agenda. Eu vou compartilhar com você o link da minha agenda e a gente vai marcar um bate-papo. Val, para que você quer me conhecer? Eu quero te conhecer. Eu quero conversar com você, eu quero entender quais são suas dúvidas. Assim como a professora Vitória aqui colocou que tem dificuldade para contribuir com as pequenas nas aulas, quem sabe você tem aí outra dúvida que eu possa te ajudar. E que para mim talvez seja simples. E um simples bate-papo você já vai mudar as suas aulas. É sobre isso, tá? Então eu te convido a mandar uma mensagem para mim no privado e falar assim, Val, eu assisti tua aula tal e eu quero conhecer você. Eu quero conversar com você. Você pode me mandar o link da sua agenda? Se tiver algum horário disponível já para os próximos dias, com certeza você vai conseguir marcar, tá? Mas esses horários que eu disponibilizo não é o meu dia inteiro não, tá? Tem alguns horários aí pontuais. Então se você correr, você consegue garantir esse horário aí o quanto antes, tá? Então é sobre isso. É sobre você entender que existe um caminho, tá? E se você quer conhecer um pouquinho mais também sobre a minha formação completa para professores de GR, saiba que ela é do A ao Z, ou seja, para você conquistar a excelência, para você se formar como um profissional capacitado e, inclusive, essa é uma formação que tem um certificado de reconhecimento do MEC, ou seja, o curso passou por uma avaliação, não é qualquer curso, é uma formação que vai te capacitar a ser um profissional de verdade na GR. Quer participar de tudo isso? Quer conhecer mais sobre isso? Quer entender do que se trata? Digita excelência e corre para o link que eu te mandei lá no teu direct para você conhecer um pouquinho mais. Tá legal? Olha só, a gente tem encontro aqui todas as segundas ao meio-dia e às quintas às 8 da noite. Porém, eu estou pensando em cancelar esses encontros. Olha só, o meu tempo é muito precioso, assim como o seu, né? E aí eu percebo que às vezes acontece dos professores não virem para o nosso encontro. E se eles não vêm para esse encontro, fica difícil eu compartilhar conhecimento para o vento, para o ar, né? Eu quero compartilhar conhecimento com quem quer aprender sobre isso. Então eu tô pensando ainda se eu vou manter essas aulas, porque essas aulas depois vão para o YouTube e tudo mais, mas eu preciso que vocês interajam. Eu preciso desse feedback, porque senão pode ser que eu tá falando aqui um monte de bobagem que não te ajuda, tá? Então, eu quero combinar com você. Você vai me mandar uma mensagem também. Val, eu acho que esse horário aqui pra mim seria um horário bom. E aí eu vou colocar aí na minha lista de sugestões. E aí, quem sabe, se precisar eu permaneço, se precisar eu mudo. Mas eu não vou ficar aqui fazendo aula gratuita para quem não quer assistir. Eu quero para quem está presente. Então, Val, para mim, ó, é melhor que seja de manhã, porque a hora que eu tô tomando café, não sei. Manda mensagem para mim, tá? Esse seu feedback vai ser importante se você valoriza esse conteúdo gratuito que tem por aqui. Combinado? Ótimo dia para você, ótimo restinho de semana. Nos vemos na segunda às 8 da noite. Por enquanto, esses horários permanecem. E eu te convido aí a conhecer mais sobre o Ginástica Rítmica com Excelência, que é a minha formação completa para professores de GR. Manda uma mensagem para a Val no RGBR, seja no Instagram, seja no YouTube. Manda sua mensagem, eu vou entrar em contato com você e eu quero te conhecer. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.